todos. Obrigada, Alpha Graphics, time super legal, super ativo, né? Que teve a iniciativa logo de promover esses conteúdos aí para a rede, que é super legal a gente manter esse mindset positivo daquilo que a gente pode fazer. E, Cássio, você pode passar para a próxima lâmina, que eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou a Nayara Corrêa, a BD Talent é um dos meus projetos, é a minha startup que eu falo, mas eu trabalho há mais de 20 anos no varejo franchising, eu tenho uma consultoria que se chama Lemon, e hoje eu também trabalho com uma startup que se chama Maturi Jobs, que foi uma startup que foi também bastante atingida como público foco, né? Desse momento aí do Covid, porque a gente lida com trabalho para as pessoas acima de 50 anos, então a gente também tem pessoas acima de 60 anos, né, convivendo com a gente, mas a gente está fazendo a mesma coisa, tendo atitude para levar principalmente acolhimento e conforto para essas pessoas nesse momento. Ontem mesmo eu estava pode voltar uma casa. Estava até 9h30 da noite dando um curso para essas pessoas maturas e foi muito legal. O que eu quero dizer com isso, né? Que assim, a gente está em casa e o meu tema que eu vou tratar com vocês é exatamente de atitudes para a gente continuar firme aí no home office, né? Para quem está fazendo home office, e eu espero que muita gente esteja fazendo home office. A gente manter realmente uma atitude muito vencedora conosco mesmo, né? Então, falando um pouquinho de mim rapidamente, eu tenho 3 pilares muito fortes. Um deles é o trabalho, eu trabalho desde muito cedo. O outro é o esporte, que é uma coisa que como manter o esporte nesse momento, né? Quando a gente está fazendo esse home office. E a outra coisa é a minha família e amigos que são super importantes, tanto que eu fiz, antes de virar o jogo dessa crise, eu fiz um movimento, saí de São Paulo e viemos dirigindo para BH, enquanto as fronteiras não estão afetadas, né? Porque eu queria passar por isso tudo também perto da minha família, né? Então, eu acho que esse momento é um momento também da gente poder criar essa proximidade das pessoas muito mais do que a gente imagina. Mas, para isso, a gente tem que se organizar, né? E aceitar uma série de coisas. Pode passar, Cássio, por favor, para a próxima. O movimento da crise, ele foi um movimento muito vagaroso, se a gente for pensar, né? Mas, mesmo assim, o Brasil está sendo reconhecido como um dos países que está se movimentando rápido com outras coisas. Mas a gente viu, e aí todos vocês devem ter assistido isso, que a gente teve um momento de negação, né, onde as pessoas falavam assim, isso não vai acontecer, isso é passageiro, isso é exagero, e elas simplesmente não tomavam atitudes em relação às prevenções que tinham que acontecer. Depois a gente teve um momento de paralisação, quando todo mundo caiu a ficha. Eu chamei esse dia para a gente lá, né, nas nossas atividades, chamei esse dia de Corona Day. Foi aquele dia que o Cubo fechou, que algumas empresas começaram a fechar, que os casos começaram a aparecer. E aí realmente todo mundo paralisou e falou, é verdade, né? Está acontecendo um cenário diferente, a gente ainda não sabe o que é, mas ele chegou. E aí veio a aceitação, quando a gente foi vendo números, quando a gente foi vendo as atitudes que a gente tinha que ter, como a do Fique em Casa, que é muito sério, né? E a questão também desculpa, gente, o telefone tocou, é assim que acontece dentro de casa, né? Telefone tocando é importante. Telefone tocando é importante, exatamente. E aí, finalmente, depois desse período de aceitação, veio o movimento, né? O movimento mesmo de vamos ficar em casa, vamos reorganizar a nossa forma de trabalho, muitos estabelecimentos fechados, a área de varejo de franquia super afetada em todos os segmentos, a maioria dos eventos que iam acontecer cancelados, mas também gerando com isso uma possibilidade para a gente de mudança de paradigma, né? De mudança de mindset, de começar a olhar nossos negócios de uma maneira diferente, de fazer um exercício
que muitas vezes a gente, naquele fluxo que a gente estava, a gente acaba não fazendo, né? Que é olhar como que o nosso negócio pode tomar atitudes diferentes em relação a modelo de negócio, a equipe, a formato de trabalho, a gente como gestor, a gente como líder, né? Então, está sendo a gente como ser humano, né? Acima de tudo, porque nessa confusão toda que a gente vinha vivendo sem freio, a gente deixa de conversar, a gente deixa de conviver em casa. Hoje a gente está sendo obrigado, entre aspas, a conviver em casa de uma maneira diferente, a criar uma nova rotina. Então, isso tudo, com certeza, vai trazer grandes momentos para a gente, né? Se a gente tiver atitude positiva, essa liderança conectada, são várias atitudes que vão construir esse momento de mudança de paradigma. Pode passar a próxima e a próxima. Que eu estou falando exatamente isso. Mais uma. Isso. Pronto. A gente tem que ver, então, isso, né? Que a nossa rotina mudou. A ideia aqui é trazer também algumas dicas em relação a essas atitudes que a gente tem, né? Tem que ter. E a primeira delas que eu vou falar é exatamente disso. A rotina mudou porque é isso. O telefone toca em casa e não é coisa de trabalho. As crianças acordam e elas têm outras atividades, né? Vai ter gente que vai abrir essa porta, pode abrir essa porta porque está usando, às vezes, o mesmo ambiente. Então, a gente tem que aprender a reorganizar essas coisas e, acima de tudo, com a gente também. Eu vou confessar que eu estou trabalhando muito mais, né? Durante essa adaptação da rotina, eu faço home office há muito tempo, mas um home office misto, né? Porque, como consultoria, faz tempo que eu não tenho escritório. Ou eu estou no cliente, ou eu estou num coworking, ou eu estou em casa. Então, eu já tenho muito esse hábito, mas, assim, para muita gente isso vai ser novo, né? Porque a gente costuma acordar, fazer nossa atividade física, para quem faz, tomar o café da manhã, arrumar e brucutu, passar mais de 8 horas fora da sala, né? Desculpa, fora de casa. E agora, a gente tem que criar o hábito de fazer isso para ficar em casa, né? E criar o seu ambiente em casa. Então, pode passar, Cas, por favor, para o próximo. E pode ir colocando, pode ir passando que vai entrar vários textos, isso. Bom, e aí qual que é o grande desafio, gente, desse momento? É exatamente a gente saber lidar com essa confusão. Pode ir mais 3. Isso, perfeito. A gente em casa tem o barulho de um telefone, o barulho das crianças, o barulho da casa, né? Porque a casa tem uma rotina e a gente vai acabar conhecendo. Para quem não conhece, vai conhecer essa rotina da casa. As crianças, elas vão ver que você está em casa, né? Então, elas vão... eu já fiz várias reuniões onde chega uma criança e joga alguma coisa em cima dos pais no meio da reunião. E tudo bem, isso também vai fazer parte, né? Não tem certo, não tem errado, mas talvez você tenha que organizar dentro da sua casa aqueles momentos onde você vai estar numa reunião online ou num treinamento online, né? E organizar junto com as suas crianças, com a sua casa, com a sua esposa, enfim, a forma como isso vai acontecer. A internet é um grande ponto, né? A gente está usando internet caseira, então não de escritório, não as redes corporativas. Então, a gente vai ter momentos onde a gente vai ter oscilação de internet, então a gente tem que aprender a lidar com essa ansiedade de estar conectado o tempo inteiro. E aí, só para exemplificar, ontem eu passei 24 horas sem o meu celular, porque ele bugou de tanta mensagem que eu estava recebendo em WhatsApp, né? E eu fiquei 24 horas sem ele. E vou confessar que eu gostei muito, porque eu continuei online, né, de outra maneira, aqui fazendo as minhas reuniões, dei treinamento, fiz um monte de coisa, mas também sem aquelas interrupções toda hora de mensagem que causa ansiedade na gente e às vezes a gente não consegue
ter foco e organizar o nosso momento de trabalho, porque toda hora pinga uma mensagem, quando você vê a mesma mensagem em todos os grupos, né? Então, até isso são coisas para a gente pensar não só como alguém que está recebendo e que pode silenciar, né? Mas também como alguém que está enviando. Será que o que eu estou enviando, repassando, o cuidado que a gente tem que ter também no envio de mensagem, será que isso realmente é útil? Se eu já recebi num grupo, será que todas as pessoas também não receberam, né? Então, preciso passar em todos os grupos que eu estou conectado? Não necessariamente, né? Então, a gente realmente também ter essa consciência do que consumir e do que repassar de informação, né? Até por conta de fake news e todas essas coisas que estão acontecendo. E como você quer ser percebido também durante esse momento, né? Você quer ser percebido como alguém que vai ficar aí só repassando mensagem da crise, da situação, dos problemas, dos números, ou você quer ser percebido como alguém que vai trazer conteúdo de atitude, conteúdos que vão ajudar realmente outras pessoas, ou vai aproveitar esse tempo para organizar a sua rotina, para fazer uma produção diferente com o seu time, né? Então, tudo isso é importante a gente avaliar. Né? Então, a gente está nesse momento, e o momento é exatamente de refletir e se organizar para um novo formato de trabalho. Trabalha dentro de casa e não por isso a gente, né, todo mundo vem falando, até com as próprias crianças, não é férias, né? Agora que as escolas estão começando a criar seus planos de contingência, ainda com o Ministério de Educação em aprovação de carga horária, mas assim, as crianças também vão ter uma rotina de estudo, né? A gente vai ficar dentro de casa. Para quem ainda não acha que não, a gente vai ficar dentro de casa durante um grande período, né? Agora que está começando. E pode passar, Cas, por favor. E aí, mais um. Eu queria passar exatamente essas dicas, algumas dicas de rotina que eu faço como sugestão para vocês. Pode passar, Cas, por favor. A primeira questão é manter o seu horário de trabalho, né? Então, essa coisa de o horário de acordar, o horário de fazer refeições, o horário de esporte, qual que é a tendência quando a gente está em casa? A cozinha está aqui do lado, toda hora a gente quer levantar e ir lá, roubar um pedacinho de bolo, comer alguma coisa, mas mantenha a sua rotina, né? Acorde. Eu durmo super tarde, acordo super cedo, eu mantenho essa mesma rotina, né? Porque é importante você organizar mesmo uma agenda, sabe? Você ter um passo a passo daquilo que você vai fazer naquele dia, né? Lista aquilo que você vai fazer naquele dia. Pode passar, Cas, por favor. Adapte o seu esporte, né? Eu, por exemplo, sou corredora, então uma das principais coisas que está acontecendo é eu não poder correr. Mas eu tenho como substituir isso, né? Com outro tipo de esporte. O esporte é uma coisa que ajuda nessa questão da disciplina. Eu comecei a fazer esporte, isso me ajudou demais numa época que eu exatamente estava começando a fazer home office, né? Então, chega um momento que você está tão ali focado também, né? Tem a falta de foco e tem o excesso de foco. Tem um momento que você tem que desopilar. Então, esse momento é o momento de um esporte, por exemplo, de fazer uma meditação, de fazer qualquer outra coisa. Então, faça disso dedica um pedaço da sua agenda para isso. Né? E aí vai fazer no quarto, se for mais silencioso, se você não quiser fazer na sala junto com a família, ou convoque a família, as crianças, para fazer alguma coisa junto também, né? Porque, de novo, é um momento que isolamento o isolamento em cada casa, mas dentro das casas a gente tem um movimento, então a gente também tem que criar essa companhia do movimento, né? Então é importante pensar nisso. Pode passar, Cass. Pode passar todos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Boa. Mais um.
Isto. A outra coisa é estabelecer um local de trabalho e combinar com a família os horários que você precisa ficar quieto naquele canto. É difícil, né? Porque com as crianças, principalmente, você vai ter interrupções. Aqui, por exemplo, eu tenho adolescentes, então é muito mais fácil combinar, né? Eu falo com eles, gente, eu vou ter 1 hora que eu vou ficar nesse cantinho e como eu vou estar conversando online, eu não posso ter interrupções. Às vezes, com a criança menor, é mais difícil, né? Mas é um momento para você combinar com a sua esposa, com o seu esposo, que nesse momento ele fique com as crianças, enquanto você vai ter ali 1 hora de reunião, para que você tenha esse espaço realmente reservado, silencioso, para você tentar se concentrar. E aí é muito legal se você conseguir ter uma mesa, uma escrivaninha, quem não tem escritório, começar a pensar uma maneira de ter algum lugar onde você também possa sentar, ter seu computador, ter sua cadeira, né? E criar um ambiente realmente corporativo para vocês. Né? Aqui na minha casa eu tenho uma mesa de trabalho em São Paulo e aqui a gente tem esse ambiente de escritório. Os quartos dos meninos também têm bancadas de estudo, então tem várias formas de eu me encaixar nesses cômodos de trabalho, né? E poder realmente fazer alguma atividade. Isso é muito importante. Então, estabelecer esse local de trabalho. Então, você acordou, tomou banho, fez sua meditação, fez seu esporte, tomou café com a turma, né? Com as crianças e tal. Estabelecer aquele momento de trabalho onde você realmente vai sentar e vai cumprir a sua agenda, né? Então, é muito legal isso. E incluir também pausas, né? Pausas principalmente para ficar com as crianças e ficar com as pessoas da sua casa, pais, mães que estão morando com vocês, enfim, as pessoas da sua convivência, tá? Porque é um momento realmente para você também conviver, conversar com eles, ter momentos diferentes do que você tinha antes, quando você ficava ali 24 horas fora trabalhando e só focado no seu negócio. Então, é importante a gente ter esses momentos. Pode passar, Cass. A segunda dica é a dica de realmente a atitude como empresário, né? A atitude empreendedora. A gente vai ter que ser muito mais criativo nesse contexto que a gente está vivendo. E aí a gente vai ter que aprender uma nova forma de lidar com isso tudo, né? Provavelmente você já tiver alguma das dicas que eu vou passar aqui, mas não custa nada a gente reforçar. Então, pode passar para a próxima lâmina, Cas, que é o que a gente vai fazer no digital, né? O que vocês, como empresários, dentro do negócio, ou mesmo como pessoas, vocês podem fazer que seja levado de maneira digital para as outras pessoas. E aí aqui eu, de novo, não estou falando de repasse de informações, mas eu estou falando de conteúdos que você possa desenvolver para levar para outras pessoas das suas experiências, de como você está vivendo esse momento, ou muitas vezes, por exemplo, pode ser coisas para os seus próprios clientes, sabe? Vamos pensar que os clientes estão dentro de casa, como vocês, né? O que será que eles estão precisando de ajuda, às vezes, para programar para agora? Né? Talvez eu não tenha um movimento de produção de impressão, por exemplo, mas eu posso ajudar o cliente a pensar na produção de conteúdo online. Às vezes ele não tem consciência de como fazer isso, ele não tem sabedoria de como fazer isso, e vocês têm, né? Então, por que não levar um conteúdo, uma aula sua para os seus principais clientes? Né? Por que não começar a fazer algumas reuniões online com eles para poder identificar aquilo que eles estão precisando nesse momento, né? Muitas vezes nessas conversas que a gente consegue ajudar e criar coisas novas e criar uma forma de engajar o nosso cliente de uma maneira diferente. A outra coisa às vezes nem no próprio ambiente de trabalho, mas às vezes você consegue
dar dicas e mentorias para as pessoas que estão convivendo com você. Você é um empresário, você já passou por N coisas, você está passando por um grande desafio. Então, por que não usar a sua sabedoria, e todo mundo tem um grande valor para entregar para determinado grupo, né? Pode ser um grupo de adolescentes que precisam criar uma maneira diferente de se relacionar, que não seja só os games, por exemplo. Pode ser N coisas. A gente, nessa hora, usar realmente não só o nosso lado empresarial, mas o nosso lado também humano, né? De que a gente pode levar para o próximo no modelo digital. E hoje está muito fácil de fazer, né? Ligar o Instagram, começar a fazer, tem a ferramenta do Skype que a gente está usando, tem várias, né? Então, o que eu posso oferecer, além de repasse de informações, né? De mensagens. Pode passar, Cássio, por favor. A outra coisa, ainda no digital, é o que eu faço, né? Que é um pouco disso que eu estava falando, e que eu possa ter alguma remuneração sobre isso. Que você pode fazer dentro do trabalho, por exemplo, da Alpha Graphics, que a gente ainda possa oferecer com retorno de remuneração? Será que tem serviço? Será que eu posso ajudar o cliente a fazer projetos? Será que eu posso ajudar o cliente a desenvolver layouts para um conteúdo digital? Eu estou aqui chutando por alto, tá, gente? Sem entrar no que vocês fazem ou não fazem, mas porque essa é uma hora que, se a rede está se reorganizando, se ela está abrindo o mindset para um momento onde está todo mundo criando esse mindset de contexto acima de tudo, né, que é o contexto que a gente está vivendo, podem surgir muitas ideias. Então, tragam essas ideias para a rede, desenvolvam com seus times esses momentos de brainstorm, de tudo que pode ser feito. Use realmente esse tempo de forma positiva, porque podem surgir grandes ideias para serem implantadas não só na sua unidade de negócio, mas às vezes para toda a rede. Porque a franqueadora está aqui a mil, pensando em que fazer para ajudar, em que tipo de conteúdo ela pode trazer para ajudar para vocês. Mas vocês também têm situações locais que podem gerar ideias maravilhosas para a rede, né? Então, crie esses momentos. Eu vou dar até uma dica super legal de um modelo de reunião para vocês fazerem com o time, tá? Mas tragam esses momentos de oferecer serviços também para as pessoas que, de repente, eles possam ser remunerados, né? Possam criar voucher, possam criar N coisas aí para vocês atuarem também no pós, porque esse período vai passar também. E aí a gente tem que estar pronto também para a demanda que vai nascer a partir desse período. Então, vamos organizar isso. Né? Se eu não me engano, acho que o Alexandre depois vai falar muito sobre isso, né, Cássio? Pode passar mais um slide. Esse, para mim, é um dos pontos muito importantes durante esse processo, tá? Que é o processo do Comunique-se, né? Você tem que se tornar um líder conectado, um líder disponível para conversar. Porque quando você faz isso, você cria proximidade, você estabelece relações verdadeiras, e isso vai te ajudar a organizar tarefas com as partes com quais você conversa, seja franqueadora, seja banco, contabilidade, seja clientes, e a sua equipe, acima de tudo, que nesse momento também está insegura e também precisa desse apoio, né? Então, comunique-se. Pode passar mais um, por favor, Cass? Pode. Comunique-se com os seus clientes pensando o seguinte: ele não sabe como vai ser o funcionamento, está todo mundo perdido nesse momento, quem abre, quem fecha, o que funciona, o que não funciona. Será que você já informou para os seus clientes como continua o funcionamento da sua unidade, né? Será que você tem uma informação importante que você pode levar para eles de outros serviços que você pode oferecer durante esse período? Quais canais esse cliente pode falar? Ele pode falar por WhatsApp,
ele pode falar por telefone normal, ele fala em algum e-mail específico na sua unidade, tem um grupo de WhatsApp. Então, organize esse processo de comunicação com seus clientes. Se você ainda não fez isso, tenta fazer essa terceira dica. Converse pelo menos com 20% aí dos seus principais clientes. Se você puder, conversa com a maioria, né? Porque eles também podem gerar, por conta da necessidade deles, eles podem gerar grandes ideias para a sua entrega como serviço, né? Então, é muito aqui, a minha sugestão é muito usando a regra de Pareto mesmo, a gente pegando ali os principais, mas você pode estender, você pode dividir isso pelo seu time e determinar um movimento onde vocês consigam cada um ligar para 2, 3 clientes, sabe? E conversar e ouvir acima de tudo. Então, por isso que é comunicar, não é simples, comunicar com conexão, né? Não é simplesmente comunicar por comunicar só para vender, né? Mas acima de tudo ouvir, né? Porque ouvindo a gente acaba criando caminhos para novas coisas, né? Às vezes até para um novo serviço, um novo produto que vocês possam oferecer durante esse período. Crie conteúdos para ele, do que ele pode fazer, né? Então, junto com a rede, vocês podem estabelecer aí um caminho para criar esses conteúdos, né? O que a gente pode oferecer durante esse período, mesmo que seja de conhecimento do que a gente faz, ou conteúdos positivos, né? Conteúdos de como ele tem que se preparar para a demanda que ele vai ter, né? Então, realmente pensar com a atitude de um líder conectado, de um líder positivo, de um líder que vai fazer realmente uma cultura de gestão não por controle, mas por contexto, né? Trazendo toda essa mudança de mindset que o momento pede. O momento nos obrigou a essa mudança de mindset, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. E aí pode passar, caso a gente vai para conexão e relacionamento, né? Que é a próxima dica que eu tenho para vocês. Pode passar mais um. E aí, nesse sentido, é o que eu vou dar de dicas, além de algumas ferramentas que a gente pode aí usar para essas conexões. E eu não vou entrar muito a fundo nela, porque eu tenho certeza que vocês já devem ter tido esses conteúdos por diversas pessoas, né? De usar essas plataformas para se manter perto, mas a minha mensagem aqui é, acima de tudo, você fazer essa conexão com disponibilidade, né? E estar disponível é fazer o seguinte, o olho no olho digital, né? Ontem eu dei um curso para algumas pessoas maduras, né, que dentro da Mature Jobs, e foi muito legal você poder ouvir as pessoas acima de tudo, né? Você escutar clientes, escutar as pessoas que estão em volta de você, ter essa atitude, né? As pessoas que trabalham com você. E ferramentas, gente, ferramenta não falta. O que mais tem hoje são ferramentas que conectam a gente, desde as mais elaboradas até as mais simples, né? Então, a gente tem o Zoom, que você pode pôr a equipe toda numa reunião, ou mais pessoas. Você tem Skype, como a gente está usando agora, e vocês estão todos aí conectados, que dá para fazer um treinamento virtual. Você tem o Hangouts, né, que você consegue utilizar e também fazer um bate-papo virtual. Você tem o Messenger, você tem o próprio o WhatsApp, que você consegue se conectar com mais pessoas. Então, assim, é um momento de estar presente. Realmente, a atitude de conversa, ela é muito relevante. Uma das coisas que eu me propus na minha rotina enquanto pessoa, né, além da minha rotina profissional, que mantém a mesma, eu estou fazendo várias reuniões, treinamentos, lives, etc. Minha agenda está entupida. É a rotina de ligar para alguma pessoa, sabe? Da minha convivência, amigos, pessoas do relacionamento de trabalho, pelo menos uma pessoa por dia. Porque fazendo isso eu estou
primeiro, me importando com quem está do outro lado, se está bem, como está passando por esse momento. E segundo, às vezes, num bate-papo, você ajuda a pessoa a se levantar e você se ajuda a se levantar. Porque enquanto você está conversando, enquanto você está ouvindo, você está tendo ideias para você também. Outro dia, tinha uma grande amiga minha que trabalha com vinhos, por exemplo, e quando eu fiz isso, falei, como é que você está? Tá tudo bem? A gente bateu um papo, eu parei, liguei para ela, né? Paramos de trocar o WhatsApp e eu liguei para ela. E ela falou, a gente está, né? Passou toda a complicação que eles estavam vivendo, em virtude, enfim, todos os setores estão vivendo. E num bate-papo, com 10 minutos, a gente elencou ali 3 ideias para ela, levantar da cama, que ela estava deitada na cama naquele momento que a gente estava conversando, e falou, que legal, é isso, eu vou tentar. Porque às vezes é isso, gente, eu brinco que é um mindset muito de startup, né? Você pode até não conseguir, pode até não dar certo, mas você tentar ideias diferentes, ideias que vão te levar para um outro caminho, e de repente numa delas você vai acertar muito, sabe? Então, esse exercício que eu estou fazendo, vocês não precisam fazer se não quiserem, mas é uma dica, realmente até conversar com amigos que você não conversa há muito tempo, né? Isso pode trazer, sabe aquela coisa de... É uma coisa que eu faço na minha rotina, independente de estar isolada dentro de casa ou não. Quando eu estou andando na mesma bolha, né, de assuntos por muito tempo, eu me sinto muito incomodada, que é como se eu só ouvisse aquilo, sei lá. Se eu estou trabalhando com o assunto, sei lá, limpeza, e aí eu estou andando só naquela bolha de limpeza, quais os melhores produtos, isso me incomoda a um ponto de eu achar que eu estou emburrecendo, sabe? A minha sensação é essa. Então, eu sempre me movimentei muito, eu sempre busquei outras coisas, eu li muito, eu sempre busquei coisas que estão acontecendo na internet, eu sempre busquei eventos diferentes do que estão acontecendo dentro daquele segmento que eu estou trabalhando. Então, essa é uma oportunidade para a gente fazer isso, né? Para a gente se conectar também com uma coisa muito mais ampla que acontece, né? De mercados, às vezes, que você nem tem noção. Às vezes, isso vai te abrir a mente para você, quando voltar para o físico, para a circulação normal, você atuar com outros clientes que você nem imaginava que eles existiam. Mercados que estão crescendo absurdamente e que você nem pensava. Tem empresas que estão crescendo durante esse momento, né? Então, a gente realmente filtrar aquilo que a gente quer ver e aproveitar para ampliar esses horizontes é uma grande dica de conexão que eu passo para vocês, porque isso tudo vai gerar para vocês ali na frente grandes ideias para atuar com o negócio de vocês, tá? Pode passar, Cas, por favor. Isso tudo que eu estou falando faz parte da transformação digital que a gente está sendo obrigado. Quem não entrou ainda, agora mais do que nunca tem que entrar. As empresas estão todas trabalhando esse conteúdo de transformação digital, as associações estão com comitês em relação a isso. Eu vivo muito isso no ambiente de startup, então não é novo, mas a gente também está aprendendo novas formas, né, de fazer as coisas o tempo inteiro. E hoje todo mundo está conectado de qualquer lugar, né? Pode passar para o próximo. Essa próxima imagem é uma imagem que circulou muito e que ela é muito real, né? Com o celular a gente alcança clientes e coisas em todos os lugares, né? Então, ontem mesmo eu estava nesse curso, eu estava falando com gente de Ouro Preto, de Americana, de São Paulo, de BH. Outro dia, numa live, eu estava falando com gente de fora do Brasil. Então, olha a amplitude que essa conexão e essa transformação digital pode trazer para a gente como negócio, né? E o que eu tenho para oferecer para essas pessoas? Esse é o grande ponto, isso é o grande exercício desse momento que a gente pode fazer, tá? Pode passar, Cas, por favor. Lembrando sempre, essa é uma frase que eu gosto muito de usar, que toda essa transformação digital,
ela acontece através de pessoas, por mais que você tenha esse ferramental todo, que você tenha bots para responder clientes, que você tenha, enfim, todas as ferramentas do mundo para fazer essas conexões, você está fazendo as empresas não conversam com empresas, as pessoas de dentro de uma empresa conversam com outras pessoas de outras empresas e pessoas físicas também, né? Então, essa transformação ela acontece através das pessoas e com as pessoas. Por isso que eu falo, aproveita esse momento, conhece seu cliente, aproveita esse momento, ouve a sua equipe, porque muito provavelmente você vai aprender muito com isso. A gente não é mais o dono da informação, a gente não é dono de nada, a gente não é dono nem mais da nossa mobilidade nesse momento, né? Da nossa mobilidade física. Então, olha a transformação que a gente está vivendo. Aproveita esse momento para ter uma atitude mais humana, realmente de abrir a sua cabeça, de ouvir, né? De sentir aquilo que essa mensagem pode trazer para a sua transformação como pessoa, para a sua transformação como líder, como empresário, como alguém que realmente vai mudar as coisas através do seu entorno, né? Das pessoas com quem você convive e com a ajuda delas e junto com elas, tá? Pode passar, Cas, por favor. A próxima dica é em relação ao seu time, né? Um pouco mais focada nos seus times. Nesse momento a gente também a gente fica tão conturbado, né, de tanta coisa para fazer. Pode passar para o próximo slide, que a gente perde até o rumo de como organizar com os times, né? Então, a primeira dica de todas é a conexão de presença, né? Independente da ferramenta que você vai usar. Tem diversas ferramentas que ajudam a organizar o trabalho. Provavelmente vocês devem usar alguma delas, provavelmente a franqueadora tem outras dicas, e qualquer especialista que passe aqui pode dar dicas de várias. Eu uso Trello para projetos, né, onde eu tenho que ter mais pessoas usando esse mesmo tipo de projeto. Em algumas empresas que eu trabalho, a gente usa o Slack, né, como uma forma de fugir do WhatsApp, porque no Slack a gente consegue montar temas de trabalho, consegue montar salas cooperativas, né, de assuntos e ter um pouco do histórico disso tudo para a gente consultar. Então, é uma ferramenta que a gente tem gostado bastante. Está escrito errado ali, mas depois a gente vai corrigir. Tem o Asana e tem outras 1000 ferramentas de organização, na verdade, né, do trabalho. Tem CRMs que provavelmente aí vocês usam na rede, enfim. Além dessas ferramentas, o que é a minha dica aqui? A dica é uma dica muito simples para você manter uma rotina também com o seu time, tá? Que é uma dica das metodologias de desenvolvimento ágeis. Existe um modelo de reunião que se chama reunião Sharp. É uma reunião realmente para ser uma reunião rápida, para você ajudar o seu time a manter um foco de trabalho, manter uma direção de trabalho. Então, você pega pela manhã, faz 15 minutos com um time, né? Se esse time for grande, você faz pequenos grupos, né, para ser uma coisa um pouco mais dinâmica. E nessa reunião, vocês vão responder a 3 perguntas. O que eu fiz ontem? O que teve de surpresa? E o que você vai fazer hoje? Então, você estabelece, assim, um modelo de rotina com o seu time, né? Então, o que eu fiz ontem, o que eu tive de surpresa e o que eu vou fazer hoje. Isso para você também é bom, né? Para você entender o seguinte, dentro de tudo que está acontecendo, eu consigo trazer uma rotina de atividades, né? Então, eu tenho que preparar os próximos passos para amanhã, eu tenho que preparar os próximos passos para daqui uma semana, eu tenho que preparar os próximos passos para daqui um mês. E você pode pôr toda a equipe num modelo de rotina, seguindo esse simples passo de fazer as reuniões Sharps, né? O que eu fiz ontem, o que tem de surpresa, o que vai fazer hoje. E você pode incluir uma outra pergunta, né? Que ajuda eu preciso? Que aí você também começa a conectar as pessoas para que elas juntas criem as soluções daqueles assuntos que estão por acontecer, né? Então, é um modelo
para ajudar você, empresário, a poder se organizar ao longo desse caminho. E, ao mesmo tempo, manter essa questão de conexão que eu estou batendo muito na tecla, de ligar, de estar próximo, de definir atividades para o time, mesmo que essa atividade não seja a atividade da operação específica, mas uma atividade de organização, de estratégia, de pensar diferente, né? Então, esclareça as dúvidas do time, crie com o seu time, use esses momentos para isso, tá? Pode passar, pessoal, por favor. Bom, e essa é uma dica que eu gosto muito e eu acho que também faz parte para esse momento, que é o celebrar, né? Celebre cada aniversário do seu time, aniversário dos seus clientes, ou né, momentos ali especiais dos seus clientes, cada nova ideia que seu time trouxer para você, cada fase que a gente conseguir vencer desse momento. A gente está acostumado a ver más notícias, a ouvir só as más notícias. A gente vai ouvir cada vez números muito mais alarmantes. O setor de saúde realmente está se organizando para um mutirão, para uma batalha, para uma guerra, né? Enfim, eu estou convivendo com isso aqui agora dentro de casa, né? E a gente tem um momento muito difícil para todo mundo, mesmo para quem não está acreditando ainda, né? Então, aproveita aí esse momento também para celebrar, para estar junto das pessoas, para reconhecer as pessoas. Abrace mais, ouça mais, esteja aberto para o que vem também de mudança, né? Então, é muito importante a gente manter o mindset da inovação. O mindset da inovação, ele é exatamente relativo a isso, né? Relativo a esse momento de você poder realmente trazer uma atitude muito positiva, né? Uma atitude muito, muito boa, né? Para esse momento. Bom, meninos e meninas, pessoal, queridos, eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar e falar sobre dúvidas que vocês tenham. Olha aí, o pessoal já está trazendo aqui para a gente ter essa live no YouTube ou outra plataforma. Podcast. Podcast é uma ótima sugestão, muito legal, muito legal. Podcast, gente, vocês podem se organizar para fazer. Depois o Mike, o Caso, o Rodrigo, se quiserem, eu tenho um material super fácil de você começar a fazer seu próprio podcast. Eu posso disponibilizar para vocês, me lembrem, que aí eu repasso aí para a rede poder usar. Com ferramentas também, tem uma ferramenta que chama Anchor, que você grava o podcast e ele já distribui diretamente para o Spotify, para outras coisas. É bem legal mesmo, viu? Ótima dica. E espero que vocês aproveitem aí essas dicas também para se organizar. Tragam também as suas questões, se vocês quiserem. Estou à disposição aí para responder. Mas, acima de tudo, nesse momento é isso, gente. A gente tem que ter habilidade para ter criatividade, para ter rotina, né? A gente acha que não tem que ter rotina, mas tem que ter rotina. Mantenham a rotina de vocês. Acordem, não fiquem de pijama. Pode ficar na parte de baixo, mas na parte de cima fica lindo e maravilhoso para você viver um dia de cada vez, né? E traz sua família junto e mostra para sua família como você trabalha. É um ótimo momento de aproximação humana, né? Acima de tudo. Então, muito obrigada ao time Alfa. Não sei como é que a gente está aí em relação a tempo. Obrigado por esse tempo, esses 45 minutos cravadíssimos aí de apresentação. A gente está com quase 50 pessoas na sala, então a gente já pediu o pessoal mandar perguntas e informações. O primeiro aqui que mandou foi o senhor Rodrigo Abreu, que mandou: Nayara, muito obrigado, além de dicas muito valiosas, de forma prática e objetiva. Agradeço você por trazer essa energia ótima que você sempre transmite. Precisamos nos cercar de pessoas positivas como você. Beijos, tamo junto, tá? Obrigada, gente. O Alessandro Pontes, da Faria Lima, perguntou
Michel, bom dia. Isso fica disponível para rever no YouTube ou em outra plataforma podcast, por exemplo? Sim, Alessandro, fica disponível depois no YouTube, no nosso Universidade AG também. Você pode assistir daqui a pouquinho à tarde. O Fernando manda o link com todo o vídeo completo, tá? Dá para assistir tranquilamente, sim, tá bom? Quem mais aqui? Só agradecer o comentário em relação ao podcast, serve como ferramenta. O Leandro de Congonhas mandou ótimas dicas, obrigado. O Fernando Casemiro, tá com problema de áudio, mandou: Nayara, muito obrigado, excelente mesmo, boa apresentação. Nayara Gomes, tua xará, por sinal, a gente está com recorde de Nayaras na sala hoje, são 3 Nayaras na sala hoje. Uau! A Nayara mandou: Nay, tudo. Nayaras dominando o Webner hoje. A Nayara mandou assim: Nay, tudo bem, minha xará? Tem dicas de leitura a respeito desse tema? Uma pergunta dela. Tem dicas de leitura, sim. Tem um livro que é um livro que se chama Gestão de Tempo, se eu não me engano, e ele traz essas informações sobre como você se organizar passo a passo em relação à gestão de tempo. Deixa eu buscar aqui, enquanto a gente vai trazendo outras informações de... Vou pegar o autor, acho que é o Cristiano Barbosa. Ótimo. Ele traz muito dessa questão da gestão de tempo há muito tempo, tá? Com várias dicas super legais. E depois eu vou ver se eu elenco mais algumas e coloco para vocês, tá? Mais algumas literaturas sobre essa organização de rotina, de tempo. Mas, gente, tem muita live rolando sobre essa coisa de produtividade, de gestão de tempo. Então, realmente aproveitem todas que vocês puderem, porque tem muita coisa nova também, né? Igual eu passei a dica da reunião Sharp, aprendi outro dia e já estou repassando para vocês, porque realmente ela é uma dica muito valiosa, tá? Bom. Vou buscar aqui na internet. Qualquer coisa, depois manda para nós e nós encaminhamos para a rede com a pesquisa de satisfação. A gente manda um e-mail depois com o vídeo, com a pesquisa, a apresentação e pode mandar suas dicas também, a gente coloca junto. Legal, tá? legal. Completar aqui só, o Alessandro agradeceu a gentileza, a Marisa de Congonhas também manda que maravilha, dicas valiosas, a Suzana também de Congonhas manda ótimo tema, dicas muito importantes, obrigada. O Fernando já antecipa, pessoal, não esqueça a pesquisa de satisfação também. Mais gente agradecendo, obrigado. O Rogerinho colocou no final: Nay, parabéns, ótimo conteúdo e ficamos felizes com as suas ideias, insights e energia. O grande resumo que fica é aprender com essas diversidades e refazer as suas rotinas. Estamos sendo forçados a reaprender nossas rotinas pessoais e profissionais, que irão nos possibilitar a transformação que estávamos adiando. Vamos sair ainda mais fortes dessa, tenho certeza disso. Beijos. Que bom, que delícia. O Almir mandou parabéns, Nay, também. A Aline Macedo mandou parabéns, muito obrigada. Queremos o material do podcast? Sim, por favor. Oba! Pode deixar que eu vou compartilhar com vocês. Então, e o Fernando completa no final: amanhã tem apresentação com ele. Amanhã a gente troca a Bela pela Fera. Amanhã tem a apresentação do Fernando Casemiro falando sobre parcerias. Também não percam, tá bom? Nay, quer comentar mais alguma coisinha? Uma coisa muito legal é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão também trazendo o ouro da casa para conversar. E eu espero que vocês possam trazer franqueados aí que queiram falar também. Se é que já não trouxeram, provavelmente já, ou está na programação. Mas isso serve como dica, é um exemplo da franqueadora, mas também pode ser um exemplo para vocês franqueados de usarem os próprios ouros da casa. A gente tem muito ouro escondido dentro da nossa casa, né? Que a gente pode usar como elemento para esse momento. Então, amanhã tem uma pessoa super especial, hein, gente? É o Cas, que vai estar junto com vocês. Vocês quase não conhecem, né, Mike? E para fechar a sexta-feira, fechar a semana, tem o senhor Rodrigo Abreu. E na sexta-feira a gente solta a grade da semana que vem, que tá também super especial. Que demais! Sexta é ele tá ali gritando para vocês. Já gritou, não perderem. Sexta sou eu. Ele vai testar, literalmente. Tá. Nay, de novo, gente, brigadíssimo. Gratidão. Obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade. Contem comigo e muito sucesso, muita calma, muita tranquilidade, mas muita energia positiva, muita atitude positiva nesse momento.
viu? Vamos embora, estamos todo mundo junto. Valeu, Obrigada. obrigado, Nai. Tchau, tchau.